O objetivo principal desse vídeo é motivar pessoas a não abandonarem seus projetos e a encontrarem uma forma de continuar criando com vontade. Eu converso com muita gente que tem projeto paralelo e uma coisa que eu reparei é que a principal causa, número 1, de pessoas desistindo é a falta de revisão do seu processo. E o que eu estou chamando de processo? Se eu fosse descrever, digamos, um processo criativo genérico, eu diria que ele é composto por 3 fases. É claro que você pode ter a sua categorização disso, você pode ter uma visão diferente sobre o assunto, mas no geral existe uma forma macro de caracterizar o processo criativo, que é o seu consumo, a sua execução e a sua análise dos resultados e do feedback que você teve depois de executar aquela coisa. E embora muitas pessoas vejam esse processo como uma linha reta e muitas vezes até desconectem isso, o seu consumo da sua hora de criar, da sua hora de processar, as métricas que você analisa se as coisas estão dando certo, se não dão, eu vejo isso como uma coisa muito mais holística. Eu vejo quase como se fosse aquele símbolozinho do infinito, sabe? Onde as coisas estão conectadas e uma coisa está nutrindo a outra. Então, da mesma forma que nós anualmente vamos para uma consulta médica para ver como é que tá a pressão, como é que tá o sangue, etc., eu acho super importante que nós tenhamos uma ferramenta para analisar como é que tá o nosso processo criativo. Você provavelmente já escutou a frase, a única constante na vida é a mudança. E se nós sabemos disso, se nós sabemos que a nossa vida é cheia de altos e baixos, é cheia de oscilações, por que nós esperamos que o nosso projeto vá ser uma coisa completamente reta, uma linhazinha perfeita que vai da esquerda para a direita sem nenhuma oscilação? É praticamente uma expectativa injusta, e essa expectativa muitas vezes leva as pessoas a acreditarem que estão fazendo a coisa errada ou que elas não servem para aquele tipo de criação. É por isso que eu quero motivar muito esse processo de revisão, de diagnóstico do nosso processo criativo, e eu vou passar algumas ferramentas que eu uso no meu dia a dia que talvez possam te ajudar. E esse diagnóstico funciona muito bem se nós conectarmos essa revisão do processo com o processo criativo. Então, se eu falo que o processo criativo é composto por 3 fases, majoritariamente, que são a fase de consumo, a fase de criação e a fase de análise de resultados, de feedback, como é que a gente pode fazer para olhar com uma lupa para cada uma dessas partes, para que seja mais fácil a gente revisar e encontrar onde é que está alguma coisa que a gente pode mexer, alguma coisa que a gente pode melhorar. Então vamos começar falando dessa fase do consumo. Tem uma frase do James Clear que eu acho maravilhosa, que é: quando você escolhe quem você segue, você está escolhendo seus futuros pensamentos. Ou seja, a informação com a qual a gente se nutre vai moldar, de certa forma, as reflexões que nós vamos ter, as combinações que nós vamos fazer. Se a criatividade é sobre você combinar ideias, quando a gente basicamente filtra ou quando a gente seleciona de uma forma intencional o que a gente vai consumir, a gente está influenciando as nossas futuras criações. Isso não quer dizer que você tem que se isolar numa bolha onde você só vê esse tipo específico de referências. Eu acho que é sempre legal você ter uma versatilidade, escutar opiniões diferentes, mas basicamente o que James Clear quer dizer é: por que a gente não analisa a nossa forma de consumo para fazer com que o resultado, desse processo de se nutrir de informação seja produtivo para os nossos objetivos, que esteja alinhado com o que a gente acredita. Então, um exemplo meu. No Brasil, existe um mercado muito grande que é chamado de mercado de lançamentos e o mercado também de marketing digital, que especificamente no Brasil eu vejo que existe uma interseção muito grande dessas 2 áreas. Eu reparei que muitas pessoas dessa área me davam nervoso. Eu reparei que eu sentia ansiedade em consumir o conteúdo dessas pessoas. Então o que eu fiz? Eu filtrei. Eu pensei, cara, olha, é interessante sim eu escutar algumas pessoas falarem sobre esse assunto, mas eu quero selecionar a dedo quem eu vou escutar para falar. Isso é quase como se fosse um processo de revisão de dieta. Eu tô basicamente escolhendo com o que eu vou me nutrir, porque eu quero que essas coisas estejam alinhadas com os meus objetivos. Então o exercício 1 seria: hoje, quem são as pessoas que estão acrescentando para você? Quem são as pessoas que não te geram ansiedade, que você de fato escuta e você sente uma pessoa motivada depois de você consumir aquele conteúdo? Você tem alguma exposição a alguma coisa que hoje te atrapalha mais do que te ajuda? Ou que os contras sobrepõem os prós, digamos? Você, no final, tem um efeito negativo de estar consumindo daquela pessoa em vez de um efeito positivo? E é importante hoje em dia pensar que a gente vive tão cercado ou cercada de informação que não é mais sobre a quantidade. É muito mais sobre conseguir aplicar essa informação que a gente consome e sobre fazer uma curadoria dessas coisas que entram, essas coisas que nos nutrem. Então, muito mais importante do que seguir todo mundo de um mercado é conseguir fazer uma curadoria de pessoas alinhadas com você, que contribuem para sua produtividade, que contribuem para você estar aplicando o que você aprende, porque hoje em dia o que é raro
não é você ter acesso à informação. A gente é cercado e cercada de informação hoje em dia. O que é mais importante é encontrar uma válvula de execução e encontrar pessoas que nos motivem a continuar aplicando o que a gente aprende. O segundo exercício desse diagnóstico é o processo de criação. O que você está criando hoje? Com qual frequência você está criando hoje? Quais ferramentas você tem utilizado para criar? Será que eu sou uma pessoa que prefere escrever e eu estou fazendo mais vídeo do que escrevendo? Será que eu sou uma pessoa que gosta de ilustrar, mas eu estou escrevendo sem ilustrar? E isso está afetando o meu processo? Eu gostaria de ser uma pessoa mais criativa em um sentido e não utilizar tanto daquela outra ferramenta? Então, observar essa questão de mídia, né? O que eu estou usando para me expressar? Essa questão de frequência. Será que eu não estou pegando muito pesado? Será que eu acabei de começar a criar conteúdo e estou tentando criar todo dia? Será que não é melhor começar com 2, 3 vezes na semana, talvez? E começar expandindo isso conforme o processo criativo se tornar um hábito, porque ele vai ficar mais leve? Será que tem a ver com a frequência? Será que tem a ver com a intensidade? E eu acho que um bom exemplo de revisão de processo de criação foi quando eu reparei que para gravar vídeo para o YouTube eu não estava fluindo muito bem quando eu tentei gravar 2, 3 vídeos de uma vez. Por mais que de um ponto de vista de produtividade e eficiência fizesse sentido eu gravar 2, 3 vídeos de uma vez, aquilo estava deixando meu processo muito chato. Eu estava muito drenado no final do dia porque era muito vídeo para gravar. Então o que eu decidi? Eu decidi gravar um vídeo e foi. Aí na outra semana também, um vídeo e foi. E essa semana, por exemplo, hoje quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô muito mais à vontade, porque eu já fiz uma semana só gravando um vídeo, uma outra semana gravando um vídeo, tô ficando mais confortável com criar em vídeo, e agora pra mim é mais tranquilo conseguir gravar 2 vídeos em um dia só. E por que eu acho que esse é um exemplo legal? Porque em vez de eu ter pensado, cara, vídeo não é pra mim, não funcionou, tentei gravar 2, 3 vídeos, é o que faz sentido de um ponto de vista de produtividade, mas não fluiu, cara, eu vou largar o YouTube. Não, eu simplesmente pensei, cara, isso aqui não deu certo. Como é que eu posso fazer isso aqui dar certo? Como é que essa parte de criar pra mim pode ser mais agradável? Mesmo que ela não seja a forma mais eficiente possível hoje, como é que eu consigo me manter em movimento? Porque se eu tô entre largar tudo, porque eu acho que eu não dei certo, ou fazer uma coisa que talvez não seja mais eficiente do mundo, mas que vai me manter em movimento, eu prefiro pegar essa via. Porque quer dizer que mesmo que hoje eu não tenha um processo super otimizado, daqui a pouquinho, quando isso virar um hábito, eu posso melhorando esse processo. Então esse é o segundo exercício, é você revisar como você tem criado hoje. Será que é a frequência que você cria? Será que é a mídia que você tem usado? Você é mais de escrita, não de vídeo? Você é mais de ilustração e não de ficar fazendo dancinha? O que você prefere fazer hoje? Como é que você pode melhorar? Qual é a suposição que você pode fazer para testar e ver se o seu processo de criação vai ficar mais fluido? E a terceira parte desse exercício, que é uma das mais complexas de se falar sobre, é como a gente mensura os resultados desse processo criativo. E por que eu acho isso tão complexo? Porque hoje em dia nós estamos completamente cercados e cercadas de métricas. Nós mensuramos quantas curtidas nós tivemos, quantos comentários nós tivemos, quantas vezes uma coisa foi compartilhada, e isso muitas vezes pode atrapalhar a gente mais do que ajudar. Se você pensa num contexto de Instagram, por exemplo, tem pessoas com muitos objetivos diferentes mensurando o seu sucesso, entre aspas, por exatamente as mesmas métricas. Então é muito importante começar a desenvolver essa autonomia de pensar o que eu vou utilizar para mensurar o meu sucesso, para mensurar o meu progresso. E é claro, tá tudo bem se você quiser utilizar métricas que não dependem só de você para isso, como por exemplo curtidas, compartilhamentos, etc. Tá tudo bem, mas eu vejo um grande perigo em a gente só atribuir o nosso sucesso a coisas que estão fora do nosso controle. Então se eu penso, por exemplo, que para ter sucesso no YouTube eu quero ter 100 mil pessoas me acompanhando em 3 meses, isso é uma métrica extremamente perigosa de sucesso. Talvez isso me motive a fazer coisas que eu não faria e pensar criativamente para chegar ali, porém depender disso para continuar criando é uma coisa extremamente perigosa. Então eu, por exemplo, comecei a criar no YouTube recentemente. E eu pensei, cara, a minha única expectativa sobre o YouTube é colocar um vídeo por semana, por ano. Eu quero no final do primeiro ano do YouTube tá muito fluente em criar vídeos, tá muito fluente em falar com a câmera, ter essa consistência e ter esse conjunto da obra que faça alguém que acabou de chegar no meu canal do YouTube entender quem eu sou, como eu me comunico, no que eu acredito e etc. Por quê? Porque eu já vi que quem cria no YouTube e consegue alcançar muitas pessoas e consegue ter seu trabalho divulgado, expor suas ideias, são pessoas que já criaram 100, 200, 300 vídeos. Então, para resumir esse terceiro exercício, que basicamente analisa o feedback das pessoas e os resultados, uma primeira coisa que eu gosto de fazer é, imagina que todas as métricas das redes sociais somem. Como você vai mensurar se o seu trabalho está dando certo, se está fluindo bem, se os resultados estão alcançando coisas que estão alinhadas com seus objetivos? Vamos supor que você tem 0 pessoas te seguindo, vamos supor que você tem 0 curtidas, não existe mais compartilhamento, não existe mais nada disso.
como você mensuraria o seu sucesso? Quais são as coisas que estão dentro do seu controle, tanto no seu processo criativo, tanto no feedback que você vai receber qualitativo mesmo, ou seja, mensagens, comentários, etc. Como é que você vai saber se você está tendo progresso? E a segunda parte do exercício é tentar criar uma válvula de aprendizado com resultados que de fato envolvam números, sejam curtidas, sejam compartilhamentos, sejam números de vendas, criar uma válvula de aprendizado com o que está acontecendo hoje e como você pode mudar o que te nutre no seu consumo e como você pode mudar o que você cria. Ou seja, se você não está conseguindo aquele resultado quantitativo, por que isso pode estar acontecendo? Cria essa válvula de aprendizado e não utiliza essa falha simplesmente como, putz, eu não sirvo para isso. Ou seja, se você não tem conseguido vender tanto quanto você quer vender, o que você pode mudar? Será que é uma questão de você consumir mais sobre esse assunto? Será que é uma questão de você tentar ter uma chamada para ação, um convite para ação no final dos seus posts, dos seus vídeos, que seja mais específico, mais direto, que leve a pessoa para comprar o seu produto ou o seu serviço? Então qual é essa métrica que não depende só de você que você está analisando e como é que você pode aprender com esse número? Se esse número ainda não está onde você quer, será que é simplesmente uma questão de tempo? Você acabou de começar? Sua expectativa está muito alta? Será que de fato é alguma coisa no seu processo de consumo ou de criação que você pode mudar? Questiona isso. Então, se eu for fazer um resuminho desse vídeo, o que você pode mudar no seu consumo, na sua parte de criação e na sua parte de análise de resultados, de feedback que você tem das outras pessoas ou do seu próprio processo? O que você pode mudar em cada uma dessas etapas para ir melhorando o seu projeto? Lembrando que é muito importante alinhar as nossas expectativas. Não é anormal você estar alterando seu processo. Não quer dizer que você está fazendo algo errado. É completamente comum, completamente saudável. Seja porque você está reagindo a alguma coisa, então surgiu um app novo ou uma tecnologia mudou e você precisa se adaptar, ou proativamente, porque você reparou que para você é melhor você criar da forma X e não da forma Y. Então existem mudanças proativas e mudanças reativas que você pode trazer no seu processo, e não é porque você está fazendo mudanças que você está fazendo algo errado. Pelo contrário, normalmente os projetos que permanecem por muito tempo são justamente os projetos que as pessoas que estão rodando têm essa percepção de, cara, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Cara, o que eu posso fazer para otimizar esse número? O que eu posso fazer para aprender de uma forma que contribua melhor para minha criação? Então isso é super importante, essa visão de você não está falhando se você está mudando o seu processo, você não precisa desistir se o seu processo não está funcionando, ou se você não tiver os resultados que você quer hoje. É simplesmente uma questão de você analisar, e essa quebra em 3 partes, que é esse processo criativo que eu vejo de uma forma muito holística, é uma das formas mais legais de você conseguir visualizar cada uma dessas partes do processo para entender o que você pode otimizar em cada uma delas. É claro que existe uma forma mais geral de fazer esse diagnóstico, que é você simplesmente se perguntar o que eu posso fazer para mudar isso. Não tô gostando, o que eu posso fazer para mudar? Mas se você tiver dificuldade em responder essa pergunta de uma forma tão geral, essa dica de você quebrar isso em partes, né? Consumo, criação e análise de resultados pode ser uma forma muito legal de você dar um zoom nas situações do seu dia a dia para você conseguir otimizá-las separadamente. E se você viu esse vídeo até o final, eu tenho 2 convites para fazer para você. O primeiro é, eu tenho um curso chamado Continuum, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que fala exatamente sobre esse tipo de assunto que eu falei nesse vídeo. É basicamente questionando coisas que muita gente diz que a gente tem que estar fazendo e que na verdade está prejudicando mais a nossa constância do que ajudando, e mostrando para você que é possível sim criar sem pirar. E o segundo convite que eu gostaria de fazer é te convidar a inscrever no canal. Tem muitas pessoas que assistem os vídeos até o final, mas que não estão inscritas. Então, para que o nosso relacionamento não dependa do algoritmo, eu te convido a clicar nesse botãozinho vermelho aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o vídeo da próxima semana.